Com um novo capítulo de Jujutsu módulo Itadori mostrou várias coisas, e como fã do Itadori eu queria poder falar bem, mas como sempre o fandom de Jujutsu distorce e inventa muita coisa, e o ponto que mais sofreu com isso foi o desmantelar, onde as pessoas já estão dizendo que foi um golpe mais poderoso que o vazio roxo e que o Fuga. Se você só passa as páginas rápido sem ler, até parece um feito absurdo. Mas infelizmente ele é bem menor do que os vídeos sensacionalistas fazem parecer. Primeiro, as maldições eliminadas pelo Itadori eram todas de grau 3 e inferiores, como citado no capítulo anterior, onde é explicado que só esses espíritos iriam fugir de Tóquio. Inclusive os feiticeiros, que são canonicamente a geração mais fraca que já vimos em Jujutsu, dizem que todas as maldições eram fracas e que o problema só era a quantidade. Segundo, a explosão não foi um ataque em área causado pelo golpe do Itadori, até porque ele é um corte e não um Fuga, como mostrado várias vezes no mangá principal. Maldições viram fumaça quando morrem e é um padrão que elas exploram espalhando fumaça, e como mostrado na página, as maldições explodiram ao serem mortas, e como eram milhares teve um acúmulo que fez uma nuvem de fumaça gigante. Terceiro, o feito do Itadori foi replicado pelo Tsurgi usando o poder da Rika. Quando Tsurgi pega a espada divisora de almas e a Rika diz que iria colocar poder no ataque, o Maru percebe que o ataque não estava mirando nele mas sim nas maldições e diz para elas não virem na direção deles. E logo em seguida o Tsurgi aparece ao lado do Itadori quando ele solta o desmantelar, indicando que os dois deram um golpe ao mesmo tempo. E após vermos duas explosões, é mostrado que o Tsurgi voltou para sua posição de ataque e a luta com o Maru continua. Quarto, a capacidade de aumentar o tamanho de um desmantelar não é exclusiva do Itadori. O Sukuna casualmente fazia cortes gigantes mesmo quando seu objetivo não era acertar vários alvos. O que aconteceu com o Itadori é que, diferente do Sukuna, ele ficou em uma situação onde ele viu a necessidade de aumentar mais o tamanho do corte. Outro ponto é a volta do discurso emocionado de que o Itadori pode soltar raios negros quando quiser. Desde o mangá principal já era explicado que o raio negro é uma questão de sorte, mesmo que a pessoa seja como o Gojo e consiga acertar o tempo exato de liberar a energia amaldiçoada. E em Shinjuku, antes e depois do despertar, o Itadori dá vários golpes que não são raios negros. Inclusive essa ideia de que em módulo ele teria dominado o raio negro já se prova sem sentido pelo simples fato do Itadori ser absurdamente mais forte que o Ozuki. Seguindo esse raciocínio dos fãs emocionados, um alien random fez o Itadori sentir a necessidade de soltar um golpe que mais que duplica a força do soco que ele dá, e outro discurso que tem circulado é dizerem que o corte do Itadori seria tão destrutivo quanto o corte que corta o mundo, o que só é burrice. O corte que corta o mundo literalmente corta o espaço, ignorando defesas e resistência. Um corte ser grande não chega nem aos pés do corte que corta o mundo. Além disso, o Itadori não tem como ser mais forte que o Gojo e o Sukuna, pelo simples fato que as gerações depois do Itadori ficaram muito mais fracas. E caso você não lembre, o Sukuna não alterou o nível de poder porque ele nasceu em uma era forte. Porém o Gojo, que nasceu em uma era fraca, aumentou o nível dos feiticeiros e maldições unicamente por ele ser forte. O universo ter que equilibrar as coisas. O fato dos feiticeiros enfraquecerem mesmo com o Itadori presente é a prova de que ou o GG está cometendo um furo de roteiro absurdo, ou o Itadori simplesmente não alcançou o nível do Gojo e do Sukuna. E entre as duas a mais provável é a segunda. Mas dito isso, eu posso finalmente deixar meu lado fanboy do Itadori assumir. Ao contrário do mangá principal, agora o Itadori não depende mais de tocar no alvo para usar seus cortes, e como percebido pelo Ozuki, o Itadori não estava tocando no machado, mostrando que ele conseguiu reproduzir a estratégia do Sukuna de lançar vários mini desmantelares para não tocar diretamente em lâminas. E outra coisa que ele evoluiu absurdamente foi a manipulação de sangue, como explicado pelo Kinjaku. Ao imitar o Rei das Asas e fazer ataques teleguiados, os golpes de sangue perdiam velocidade e nem chegavam perto do sangue perfurante.
Porém o Itadori conseguiu misturar a velocidade do sangue perfurante com os tiros múltiplos e a perseguição de alvos do Rei das Asas, e como mostrado ele consegue fazer 18 sangues perfurantes teleguiados de uma só vez. E finalmente tivemos a resposta de se Itadori tem ou não sangue venenoso. Nós vemos o Mino passando mal depois de ter contato com o sangue do Itadori, o que deixa duas possibilidades: ou ele se tornou um híbrido depois de absorver seus irmãos, tornando seu sangue venenoso da mesma forma que o sangue do Chozo. E tem a segunda possibilidade: como explicado no mangá, o Itadori se tornou uma existência próxima a um objeto amaldiçoado por ser um ex-receptáculo, e os dedos do Sukuna eram como veneno. E eram tão potentes que pelo Itadori aguentar um dedo do Sukuna, ele se tornou imune a qualquer tipo de veneno. Então é possível que por ter se tornado um objeto amaldiçoado vivo o sangue dele seja venenoso.